Sejam bem-vindos ao Saúde Você Domingão e hoje, domingo especial. Hoje é dia das mães, dia dessas mulheres maravilhosas, dia das mulheres que escolheram ter filhos e tem a dádiva de poder criar um filho, de educar. E olha, eu tô muito feliz porque eu faço parte desse momento. Gente, é o seguinte, convidei duas mães especialistas, médica, a outra odontopediatra, e elas vão falar sobre a rotina no consultório e também contar as experiências delas como mães. Então fica de olho que o programa começa agora. E para começar um programa tão especial falando de mãe, eu convidei duas mamães, duas especialistas e que cuidam das nossas joias mais preciosas, representando através da medicina, uma pediatra e uma odontopediatra. Doutora Letícia Lemos e doutora Mariana, sejam bem-vindas. Tudo bem, doutoras? Olá, Duda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Duda. Bom, o programa de hoje vai ser totalmente diferente porque além de profissionais, além de cuidarem, pelo menos das minhas bebês, vocês são mães. Então eu quero conhecer um pouco dessa rotina de médica, de mãe, de cuidar dos filhos de vocês e de cuidar dos filhos de outras mães. E até ajudar as mães a entender o quanto é importante o acompanhamento de especialistas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina do dia a dia. Eu tô com duas bebês gatinhando, quase enlouquecendo, né? Mas as fases da criança. Me conta uma coisa, quantos anos tem os babies? Os meus já estão crescidos, né, Duda? A Caroline está com 23. Formando medicina, no último ano da medicina. Parabéns, viu? Obrigada. E o Gabriel com 18, no segundo ano de engenharia. Bom, ela tem dois babies, vocês entenderam, né? E a doutora Mariana? Eu tenho a Carolzinha, de 8 anos, corintiana. Poxa, gente, quantos anos? Gostoso, 8 anos. 8 aninhos. É. E eu sou a mamãe da Rafa e da Manu, que fizeram 1 aninho. Ai, tô muito feliz que os filhos fizeram 1 aninho. Lindo. Bom, doutoras, eu tenho algumas perguntas, mas a primeira eu quero entender assim. Depois que eu me tornei mãe, tudo que eu vejo com relação a uma criança, parece que dói em mim, assim. Aconteceu uma coisa que eu vejo uma criança ali, como apareceu até uma matéria na TV outro dia, de crianças que foram amarradas, né? Então chocou, assim, eu fiquei com uma revolta muito grande. Como que vocês, eu quero saber de cada uma, como que você lida quando você vê uma criança sofrendo alguma coisa sendo mãe? Você consegue separar? Porque assim, é óbvio que você é uma especialista, doutora em odontopediatria, mas é difícil, né, você ver o sofrimento de uma criança. Sim, na verdade eu costumo até brincar, né, com as mães que a gente é melhor profissional depois que a gente é mãe. Né, eu acho que, não que seja uma condição, né? Lógico, todo profissional mas eu entendo. vai ter da sua competência, né? Independente disso. Mas eu me sinto melhor odontopediatra depois que me tornei mãe, no sentido de saber me colocar de verdade no local... De fato, no lugar da mãe. No lugar da mãe, saber o que é o sofrimento, né? De ver o filho com dor ou machucado ou precisando de um colo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a compaixão na profissão, né, que é tão importante, né, nessa profissão humana que a gente tem, né, de realmente integrar com as famílias. Então, na minha vida, ser mãe foi um divisor de águas e é o meu melhor diploma. Ai, que lindo! Doutora Mariana, eu fiquei pensando muito porque, assim, quando a Rafa e a Manu nasceram, que ficaram na UTI, depois que eu consegui, né, visitar as minhas filhas, eu vi bebezinhos lá, muito pequenininhos, prematuros e tudo mais, e tendo que fazer procedimentos invasivos e a criança gritando. Como que você segura o coração? Porque assim, gente, é óbvio que ela é especialista, ela é médica e tudo mais, mas ela é um ser humano e ela é mãe. Sim, com certeza. Ver um bebezinho do que tamanho da Rafa. E como que faz, assim? Consegue separar? Você consegue evitar o sofrimento? Então, na verdade, assim, a gente lida com vidas, né? E você tem que ter essa visão, né? Senão, acho que nenhum dos médicos que trabalha nessa área estaria numa UTI. Né? Então, por exemplo, um procedimento, quando um bebê vai passar por algum... Eu sempre vou, converso com o bebê, explico o que vai acontecer, converso com os pais, tento tranquilizar tanto o bebê, por menor que ele seja, né?
e tentar amenizar, né, o sofrimento daquela família com a conversa, com o acolhimento. Então não tem como não se envolver. Não é um papel, né, fácil, né? Mas assim, você tem que ter uma visão diferente, você tem que ter aquele carinho, aquele cuidado, né, num momento de tanta fragilidade, que é uma UTI neonatal. Já aconteceu alguma situação que você passou e chegou em casa, olhou pra Carol, você abraçou, apertou, agradeceu muito a Deus? Sempre? Quase todo dia. Porque eu passo muito por isso, sabe? Quando eu vejo alguma situação assim, nossa, eu olho pra Rafa, mano, eu abraço, aperto, sim. Vem até aquele alívio, né? E eu sempre falo pras mães, eles são fortes. As crianças, os bebês são fortes. E aquela energia positiva tem que sempre estar ali. Eu falo pras mães, tem dias que vocês não estão bem, tem dias difíceis para uma mãe de UTI, até no consultório. Mas você tem que passar para a criança essa energia boa, você tem que respirar fundo e transmitir positividade para o seu filho, para ele ter confiança e acreditar também. Isso desde a incubadora. Eu brinco muito no meu Instagram e eu falo que quando nasce uma mãe, nasce a culpa e nasce um coque. Sim. Já viu? Toda mãe no começo usa o coque. Eu, depois de 3 meses que eu soltei o cabelo, a Rafaela e a Manuela olharam pra mim e ficaram meio que, cadê minha mãe? Né? Pensa, 3 meses, elas estranharam mesmo. E eu falo que nasce a culpa e o coque, né? O coque faz parte da rotina, porque não dá pra ficar com o cabelo solto, e a culpa, porque tudo a gente sente culpa. Né? Com certeza. Eu chego mais tarde em casa e elas estão já no berço dormindo, eu fico arrasada. Aí eu fico querendo que elas acordem pra poder dar um abraço. É uma culpa, assim? Agora, no consultório, a gente vê que hoje mulheres têm sido mães mais maduras, muitas mulheres têm a opção, como eu, de ter filho, como eu tive aos 42 anos, mas ainda tem um índice muito grande de meninas muito jovens se tornando mães. Vocês percebem no consultório que essa imaturidade, essa jovialidade, essa falta de experiência, muitas vezes compromete muito o cuidado com o bebê? Eu acho que a falta de maturidade, né, para tudo, até para ter escolhido ou ter se protegido para não ser mãe precocemente, né? Meninas muito novas. Então, assim, ainda, né, com todo o conhecimento que se tem hoje em dia, né, tão acessível a tantos, né? E agora eu falo como mãe, inclusive, né, porque eu tenho uma filha de 23 anos e um filho de 18. Então, eu penso assim, que apesar de todo o conhecimento acessível, ainda falta muito de colo mesmo, sabe? Desse aconchego das famílias desde o berço, né? Eu acho que a praticidade da vida está perdendo muito isso. E aí a gente acaba tendo jovens, às vezes, tão carentes, tão despreparados até para as decisões como essa, né? Então, nesse sentido, a gente acaba recebendo mães no consultório, às vezes, extremamente inseguras em todos os sentidos. Né? Não só como eu cuido da saúde sistêmica ou bucal do meu filho, mas em todos os sentidos. Tem mãe que olha, mãezinha adolescente, às vezes olha pra gente, né, assim, nossa, então, aconteceu. Doutora, já aconteceu de chegar no consultório uma mãe que você fala, meu Deus do céu, essa criança precisa de um cuidado, ela não tá... E você sentir que aquela criança precisa de um cuidado e que aquela mãe não tem maturidade suficiente, tá sem apoio, tá perdida, e você ficar com o coração apertado? Ah, sim, a gente tem casos, sim, às vezes mães muito inexperientes. E sabe o que é interessante? Às vezes não é só a mãe nova, a mãe adolescente ou adulta jovem. Às vezes uma mãe até mais velha... Sério? Tem mais até insegurança por ter mais medo, talvez por mais experiência de vida, né? Então o mais importante é o suporte também familiar. Sim. Né? Então eu sempre abordo toda a família, eu peço para levar uma avó na consulta, né? Aí quando eu vou na consulta, eu vou de comboio. Lá, mas eu adoro, porque acho que todo mundo, toda a equipe, toda a família, os pais, os cuidadores, os irmãos. Às vezes a mãe tem uma irmã mais velha que acompanha a consulta. É o que eu falo, a gente tem que ouvir o que aquela mãe tem a dizer, o pai também, né? A pessoa que cuida, que ajuda. Porque às vezes é isso, é orientação. Acho que o mais importante é a pessoa ser bem orientada,
né? Então, às vezes, a mãe precisa de uma conversa e uma paciência, um tempo para tirar as dúvidas e se sentir mais segura, né? Quais são, assim, vocês que trabalham como equipe multidisciplinar, que trabalham com outras especialidades, a gente sabe que a gente já falou disso, dos 1000 dias, dos cuidados, e inclusive da vacinação. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque a gente ainda vê que as pessoas não têm tomado tanto esse cuidado de vacinar. E conversando com outros especialistas de outras áreas, eu vejo que adultos estão doentes porque lá na infância não tomaram algumas vacinas, como HPV. Por exemplo, que pode ser tomado na infância. Então, eu acho que essa falta de maturidade, de informação é muito importante. Vocês procuram no consultório fazer ter essa percepção e sentar com a mãe e falar, vamos conversar e fazer esse papel de acolhimento até para poder orientar a mãe? O que você faz, por exemplo, na sua primeira consulta? Na verdade, assim, né, como a Mariana falou, a questão do acolhimento é fundamental, né, em todos os sentidos. Então, quando a família se sente acolhida, a gente consegue passar as orientações de modo, mesmo que sejam específicas da especialidade, mas de uma maneira que ela seja uma motivação para aquela família, né? Então, assim, que ela encante mesmo a família, dê vontade de seguir as orientações, né? Porque uma coisa é você falar uma informação totalmente jogada, né? Ou muito técnica também, né? Exatamente. Não funciona, né? E outra coisa é você colocar a informação personalizada, né? Mesmo assim, para aquela faixa etária, entendendo a realidade que aquela família vive, né? Então, isso faz toda a diferença. Por exemplo, que nem a gente já conversou em outra entrevista em relação a uma queda de uma criança que está aprendendo a andar, né? E nossa, o que acontece... minha casa tá cheia de almofada. Minha filha, quando eu olhei, estava começando a subir escada, eu falei, Jesus, me salva. Né? E os pais entram em pânico, né? Porque isso pânico. acontece feriado, sábado, domingo. A Rafaela é a geninha, né? A Manuela é embalista. Criança enfia o dedo na tomada, né? Aí eu falei pra ela que ela não pode enfiar o dedo. Tirei o dedo dela 100 vezes. Aí ela ficou enfiando a língua no buraco da tomada. Eu falei, Jesus. Então, eles são muito espertos, né? E às vezes, uma das coisas, por exemplo, muito simples que a gente orienta os pais é isso. Não chame a atenção demonstrando desespero, né, de um provável acidente, porque a criança vai fazer de propósito para chamar a sua atenção. Ou ela traumatiza, que também não é bom. Eu acho que tem que ter um meio termo até para orientar, explicar. Porque parece que não, mas bebê entende tudo que entende tudo, como eu te falei. E são manipuladores. Os primeiros momentos da vida. Agora, né? tem uma coisa que eu quero falar e eu acho muito importante. A gente está falando de um programa de mãe e aqui o objetivo é até acolher mesmo as mães. Doutora Mariana, eu percebo vários casos de pessoas que me procuram, e eu já vi isso em famílias, pessoas próximas a mim, de crianças que às vezes têm um autismo ou algum tipo de probleminha assim que pode ser resolvido, que pode ser cuidado, mas que a mãe não aceita aquele problema da criança e ela ignora aquilo e ela acaba não tratando. Isso acontece? Você tem essa percepção de que às vezes a criança tem alguma coisinha ali que a mãe precisa prestar atenção, procurar, porque às vezes a mãe não gosta nem que fale. E eu acho que isso é tão prejudicial. O medo. É o medo do diagnóstico, o medo do tratamento, do cuidado. E a falta de informação também. E eu acho que o medo do preconceito também. Eu acho que é uma coisa que, não é possível, com meu filho não. E eu tô vendo que isso está acontecendo. E às vezes a demora em procurar ajuda pode ser prejudicial mais ainda. Então, isso que é importante ressaltar, Isso que é importante. né? Eu falo para as mães, se você vê algo que está diferente, seja o que for, não tenha medo de procurar ajuda, né? Então eu falo, você reparou, tem algo diferente no seu filho, alguma coisa que não está indo dentro do normal, que você não acha, a gente tem que valorizar. Então eu valorizo muito, eu falo que as mães sabem tudo. Ninguém mais sabe do que a mãe. A mãe sabe. Mas ela precisa acreditar que ela pode ter ajuda e não ter medo de procurar. Então, por exemplo, um autismo, quando a mãe percebe, porque assim, numa consulta,
momentânea, às vezes você não consegue perceber. Sim. Isso vem da história, da experiência da mãe. Então, às vezes a mãe vê que tem uma alteração e tem medo de procurar ajuda, né? E medo do diagnóstico, do futuro, mas não pode. Por isso que precisa ter muita informação, né? As consultas têm que ser muito completas para a mãe procurar ajuda quando precisar. Agora, um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar, e a gente vê muito na mídia, matérias, problemas com cuidadores, né? Com pessoas que vão cuidar dos filhos. Hoje a gente sabe que tem lugares que especializam pessoas. Acho que o cuidador ele tem que ter uma noção de primeiros socorros. Eu vou falar pela Elaine, que trabalha comigo. A Manuela uma vez engasgou. Lembra que eu fiquei desesperada? Ela engasgou e parou. E a Elaine foi tão rápida junto comigo, porque assim, eu na hora fiz a manobra, mas a Elaine foi tão rápida que ela foi com a boca e ela sugava, né, o leite, tudo, e nós fizemos a Manuela voltar. E aquilo me fez pensar o quanto uma pessoa que cuida do seu filho... não adianta pegar amiga que gosta da criança. Gente, assim, tem cursos, tem especialistas, óbvio que tem que ter referência, mas o cuidador, ele é fundamental, esses conhecimentos de primeiros socorros. Caiu a criança, por exemplo. Sim. Quebrou o dente. E aí? Eu gosto muito de convidar as mães, inclusive, para trazer a babá junto no A babá vai em todas as consultas. Essencial. Sim. Essencial. Porque quantas vezes a mãe está lá envolvida no trabalho, até mesmo dentro de casa, né? Agora nesses tempos de home office e tudo. Sim. Mas é a babá que está do lado, na hora que põe uma tranqueira na boca, é uma parceria, na hora que quebra o dente. É uma troca, né? Ela tem que ter essa ajuda e tem que ter essa experiência também. Né? E saber o que faz na hora, né? Então, por exemplo, quebra o dente voa, não sei. Qual a conduta, que eu faço? Né? Então, por exemplo, o dente de leite, que nem às vezes chega, né, a mãe com o dente polido, limpinho, né? Ela faz uma faxininha. Acabou de quebrar. Aí você fala assim, então tá bom, mas vamos ver a boca. Mas eu não consigo mais aproveitar aquela situação. Nossa, né? ela limpou tanto o dente que tirou tudo que precisava do dente. Então, na verdade, assim, é muito importante. Não limpa o dente? Você no máximo coloca ele pelo lado branco, né? O que fica para fora da boca, dentro de um líquido que pode ser leite, que pode ser soro, né? Ou até água pura. Mas peraí, mas coloca só a parte branca? Não, você põe pode no potinho mergulhado, mas o problema é segurar pela raiz. Limpar ele. Né? E assim, o dente de leite normalmente, raramente ele vai ser reposicionado. Na grande maioria das vezes ele não tem nenhuma indicação para isso. Agora, se for um permanente jovem, né, a criança pode ter 5, 6 anos, sim. Aí ele sim deve ser reposicionado o mais rápido possível. Né? Então, nesse sentido é que essa orientação, por exemplo, de trauma, é importante que a babá saiba, que o pai e a mãe saibam. Quem tá com a criança e o acidente, né, pode acontecer em casa. Se tiver a babá, normalmente vai ser com a babá. Sim. Doutora Mariana, quais os acidentes, assim, que é pesado, mas a gente tem que falar para orientar as mães que matam crianças? Sim. Os acidentes são a principal causa de morte nas crianças, de 0 a 14 anos, aqui no Brasil e no mundo, né? Então, o primeiro acidente de trânsito, pode ser ou a criança dentro do veículo, o atropelamento, a sufocação também é um acidente que pode acontecer, né? Que a criança, o engasgo, aí saber atender uma situação dessa e tomar cuidado importante. Com brinquedos, né? Roupas com bolinha, com pérola. E outro acidente trágico também é o afogamento. Afogamento. Pode ser até domiciliar, né? Dentro de casa, numa banheira, num recipiente. Balde, né? Então, são cuidados aí muito importantes. Eu tenho uma colega da faculdade que estava se tratando, assim, até psicologicamente, porque ela tinha uma criança de 2 anos e ela foi desligar a torneira. Foi só desligar a torneira lá no sítio. Quando ela voltou, a menininha já estava afogada. É muito rápido. É muito rápido. E o trauma dela, assim, como que cura, né? Da mesma forma, né, que eu tive um paciente
né, de 2 anos e meio que afogou num balde. Assim, No balde? cheio. É uma criança de 2 anos, né? Tá aprendendo a andar. E ele desequilibrou. Vira de cabeça para baixo. Caiu dentro do balde. E eles não conseguem voltar, voltar. porque a cabeça deles é pesada, né? Uma Então, pergunta, boia. é outro ponto também muito importante. Porque a senhora falou de afogamento, e assim, eu comprei uma boia, que é aquelas grandonas que encaixa a perninha e elas ficam sentadinhas ali. Mas é tão grande a boia que elas caem em cima da boia. Mas daqui a pouco vão começar a ter contato mais próximo, né? E usando boia. Aquelas boias de braço ou de colete. E tem umas que é de pescoço. Não. Eu falei, como assim põe a boia no pescoço? Não, fica só. Não, tem boia que fica só o pescocinho pra fora, assim. E o corpinho na água. É que isso até é uma. Na verdade, assim, o mais seguro é o colete. É o coletinho do corpo. O mais. Porque a boia pode estourar, mesmo a boinha de braço. Pode murchar, estourar e a gente não percebe. Aquela boia que você encaixa, ela pode virar. Mas Então, eu só se for comigo, eu entro tem que junto. ter muita supervisão. Mas a criança tem que estar numa piscina, num rio, num mar, com um adulto. Lógico. Né? Isso é essencial. Agora, o uso de boias também tem que prestar muita Boia é atenção. perigoso. Muito. A gente tá falando aqui de afogamento, mas mães, fiquem atentas, porque às vezes é comprar aquelas boinhas de bracinho, essas coisas, e até uma boia pode matar o seu filho, porque se vira, se acontece alguma coisa, e não desvira. Não desvira, né? Me conta, eu quero saber agora como mãe, programa aqui especial, Dia das Mães, muitas mães aí daqui a pouquinho almoçando com os filhos, com a família, sendo aí homenageadas. A Carolzinha tá estudando. Como que ela é? Como que ela é como criança? Ela é calma como a senhora? Porque ela parece com a senhora e com o seu marido, né? Ela é calminha? Ela é bem espivitada. Ela é? Gente, ela tava de máscara outro dia, Mas toda ela comportadinha. mas ela se porta bem, graças a Deus. A gente tenta passar isso que eu falo, a educação vem em casa. Sim, né? lógico. Então, assim, ela sabe respeitar o outro, né? Acho que isso é importante, né? E cada criança tem o seu jeitinho, né? Crianças são levadas, crianças são bagunceiras, mas a gente tem que passar os valores, né? Com certeza. Educação, vai limitando respeito, conforme o tempo, né? E mostrando que mas assim... ela é mais agitada que eu. Ah, é? Nossa, eu achei ela tão quietinha. Assim, eu falei, como que ela é corintiana, gente? Tem alguma experiência? Vamos mostrar enquanto a gente tá falando da Carolzinha. Teve algum susto que você passou com a Carol? Sim, a gente falando legal a gente falar isso, que ela é médica, mas ela é mãe. Então eu quero saber qual foi o maior susto que você passou assim com a Carolzinha. Quando ela quebrou o braço. Ela já quebrou o braço? Quebrou o braço. Ela tinha 7 anos. Nossa! Não, ela tinha 6 anos. A gente chegou num clube e tinha tipo uma ladeira, assim, ela foi andar de patinete. Eu olhei, eu falei, não vai dar certo. Mas assim, foi 5 minutos, né? Foi lá no patinete, veio uma criança na contramão, ela caiu de lado. Eu olhei e falei, quebrou o braço. E eu não pude fazer absolutamente nada. Assim, não consegui evitar a queda. Sim, né? sim. Então isso eu também falo muito para as mães. A gente não consegue controlar tudo. Viu como ela é mãe real, gente? Isso é maternidade real. E aí eu me senti assim... Na hora eu achei até que não tinha quebrado, não tinha fraturado. No fim ela tinha dor, não conseguia se movimentar e fomos ao hospital. Mas a gente não consegue controlar tudo, né? Criança fica até bem frustrante, com gesso, né? Criança põe gesso e não tá nem aí, né? Tirou de letra. Nossa, eu tenho pavor de pensar em injeção um dedo. Bom, a doutora Letícia saiu dessa fase, já está com os filhos grandes, mas tem história pra contar, né? Já teve alguma situação assim, vamos falar de dente, que bateu, caiu a boca com um dos seus filhos? O Gabriel, quando tinha 5 anos, chutando bola, que ele sempre foi louco por causa de bola, ele tropeçou na bola e caiu, né, com os incisivos centrais ainda, dentes de leite, né, bateu e teve um impacto bem, né, expressivo. E aí aquela questão de trauma de dentes descidos, né, de dentes de leite próximo, já troca, né, então... Mas a gente acabou tendo que fazer a extração dos dentes dele, porque eles
começaram a demonstrar, né? Você tem que fazer um acompanhamento clínico e radiográfico, aí os dentes se escurecem, né? Aí você começa a ver uma reabsorção, né? Que não é a natural acontecendo. Existe um risco para o permanente, porque nesse impacto, quando o permanente está muito próximo, você pode, né, ocasionar, né, manchas nos permanentes e até defeito de pequenas formas e tudo. Então, para evitar esses problemas, depois de um acompanhamento, tivemos que extrair esses incisivos, né, descidos dele, esses de leite. Nossa, ela tá falando do filho dela. E aí, depois de um tempo, acabou que ele o que é o normal? Os pais sempre perguntam quanto tempo vai ficar com a janelinha, né? Então, existe aí uma média 4 meses até 6, a gente fica acompanhando. Só que quando você extrai por um trauma, ele ficou quase um ano com a janelinha, né? Filho do pediatra, né? E aquele, né, estresse, né? Mas, graças a Deus, veio tudo bonitinho, permanentes ótimos, lindos. Bom, eu tirando que a Rafaela e a Manuela, elas são muito pimentinhas, assim, então elas estão na fase do gatinhar, mas já aconteceu, engraçado, um ano eu já tenho um monte de história pra contar, porque a Rafaela, outro dia, a Manuela, a Rafaela enfia na língua no buraco da tomada. Mas a Manuela não abriu a cristaleira e tava com uma taça de cristal na mão e assim, brincando com a taça. O pai dela olhou e falou, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, imagina se ela deixa cair no chão e quebra essa taça, o caco de vidro é muito fino. Nós ficamos tão desesperados que nós compramos travas e colocamos. É importante. Mas para elas não funciona. Elas destravaram. Aí eu cheguei à conclusão do seguinte, eu falei isso pro Tarcísio. Eu falei, ou as nossas filhas são muito inteligentes, ou tá faltando inteligência para nós, porque tudo que a gente faz de barreira, elas descobrem assim muito rápido. Mas essa é a parte gostosa da maternidade, é gostoso ser mãe. Eu falo que, assim, eu particularmente, eu tenho uma opinião, porque durante muito tempo eu não tinha ideia, não, que eu não queria, mas eu não planejava na minha vida, vou ser mãe, vou ter filhos e tal. E de repente, quando eu tava lá com meus 40, trabalhei a vida inteira, fiz muita coisa, eu achava que um filho não encaixava na vida, mas o filho encaixa. Eu tô com gêmeas, faço 1000 coisas e não é que encaixa, e eu achava que nunca encaixaria, não sei o quê. Mas também, eu falo que a mulher, a gente tá falando de um programa de mães, mas eu acho que a mulher, ela óbvio, ela é valorizada de todas as formas, mas ser mãe é uma escolha, né, também. Tem mulheres que são tão felizes e não são mães, tem amigas que falam, eu tô amando ser tia. Tá tudo certo, tá tudo bem. O que importa é você estar feliz com as suas escolhas, com as suas decisões e curtir cada fase da tua vida. E nós estamos aqui hoje homenageando as mães, então parabéns para vocês, mamães. Obrigada pelo carinho com as crianças, obrigada pelo cuidado e parabéns também por cuidar da vida de outras crianças, acalmando o coração de milhares de mamães por aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mães, esposas, empresárias, médicas, mães solos, mães que fazem os 2 papéis, não importa. Você é mãe, é uma dádiva, aproveita seu dia, curta muito, abraça, beija, aperta seu filho com 23, com 18, né? Com 8, com 1 ano e tá tudo certo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e olha, calma que eu vou deixar uma mensagem pra vocês agora no finalzinho do programa. Doutoras, obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. É isso aí, agora tem aquela mensagem super especial que nós preparamos pra vocês. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer o carinho, a audiência, desejar a vocês um feliz Dia das Mães. Aproveite o seu dia, aproveite seus filhos. Eu vou chegar em casa, vou abraçar, vou apertar minhas filhas e vou curtir muito esse dia que é meu. E eu agradeço a Deus por poder viver esse momento. Um ótimo domingo para vocês, um início de semana abençoado, com muita fé, esperança, gratidão e a gente sempre torce por dias melhores. Um beijo pra vocês, até o próximo domingo e não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, hein? Tem a Rafinha Manu, vocês vão adorar, dudarodrigues.oficial. Vamos compartilhar rotinas, vamos mostrar o que é uma maternidade real. Um beijo pra vocês, até o próximo domingo.